Olá, amigos do nosso Momento Redenção. Neste nosso encontro, nós trazemos de um livro de José Herculano Pires, cujo nome é Concepção Existencial de Deus, da editora Paideia. E nós vamos utilizar no capítulo 4 um material muito interessante que ele chama de Natureza Inteligente. E Herculano segue assim: a inteligência da natureza contrasta chocantemente com a estupidez dos homens. O equilíbrio ecológico perfeito, medido rigorosamente na dosagem certa dos elementos que o compõem, parece a obra de uma equipe de especialistas. A estrutura de uma árvore, da raiz às franças, exigiria anos de paciência, de paciente trabalho humano para ser feita. A composição do ar que respiramos, na proporção exata de 4 partes de azoto e 1 de oxigênio, únicas medidas que permitem a oxigenação vital das plantas, dos animais e do homem, só poderia ser estabelecida por um químico especializado em manutenção da vida no planeta, pois bastaria um excesso de oxigênio para que toda a vida desaparecesse. As simples proporções de oxigênio e hidrogênio na composição da água, para que ela se tornasse vitalizadora e não corrosiva, seria suficiente para lembrar-nos a presença de determinações inteligentes na criação. Tudo isso sem tratarmos da constituição muito mais complexa do corpo humano, com suas múltiplas exigências de segurança e regularidade no funcionamento orgânico, desafia os mais hábeis construtores de robôs e computadores da moderna tecnologia. A cibernética e a biôntica esforçam-se em nossos dias para arremedar grosseiramente a perfeição dos organismos vivos. Mas, apesar dessa exuberância de provas da existência de uma inteligência imanente na natureza, os homens elaboram teorias absurdas para explicar o prodígio como decorrente de fatores ocasionais ou de uma dialética dos opostos que representa em si mesma a maior exigência de um poder inteligente. Durante os últimos 2 séculos, milhares de cientistas têm lutado desesperadamente para afastar da humanidade ingênua a perigosa superstição da existência de Deus. Para tentar equilibrar as estruturas sociais destrambelhadas, estabelecendo a justiça social no mundo injusto de saques e pilhagens sistemáticas, surgido ao acaso dos instintos de rapinagem, voracidade e arrogância, chegaram mesmo à conclusão de que a ideia de Deus devia ser apagada da mente humana. Então, Herculano começa fazendo essa crítica, essa observação da pretensão dos homens doutos. Segue ele: basta-nos olhar uma flor, ouvir o canto de um pássaro, sentir a carícia de uma brisa primaveril, para estarmos recebendo a saudação de uma inteligência prodigiosa
oculta na realidade subjacente do mundo das coisas e dos seres. Mas ao invés de perceber isso, os homens se revoltam indignados contra os que sustentam que a natureza é a obra de Deus. Porque Deus, para os expoentes da cultura materialista do século, não passa de um resíduo dos tempos de superstição. Não obstante, essa própria cultura, através das pesquisas científicas, provou sem querer que a matéria, seu ídolo e única verdade, só existe de fato como ilusão dos nossos sentidos. Então, o irônico é exatamente isso, né? Que apesar de buscar provar o contrário, a própria ciência, né, a pesquisa científica, vem provar que a matéria é que é uma ilusão. Bertrand Russell, para enfrentar a crise do materialismo sensorial, apegou-se apenas a uma tábua de salvação. Abre aspas. Até agora, afirmou, as leis físicas não foram mudadas e continuam válidas. Fecha aspas. Arthur Compton, menos opiniático, declarou conformado. Abre aspas. Descobrimos que por trás da matéria está a energia, mas parece que há algo por trás da energia, e esse algo é pensamento. Fecha aspas. Na verdade, como Einstein ironizou, abre aspas, o materialismo morreu de asfixia por falta de matéria. Fecha aspas. Mas, apesar de alguns expoentes dos mais graduados do meio científico internacional terem a coragem de enfrentar a realidade, a maioria permanece apegada à concepção materialista com um desespero de náufragos. Por que essa teimosia, se justamente agora a pesquisa científica levanta o véu de Ísis que a ciência há muito tempo vinha lutando para rasgar? Temos nesse episódio a prova do poder da inércia do instinto de conservação. O saber adquirido se acumula e consolida, resistindo a tudo o que possa modificá-lo. Inútil resistência, afirma Herculano, porque não vivemos num universo estável, mas constituído precisamente pela instabilidade dos fluxos. Como dizia Tales de Mileto, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Querer anquilosar a ciência, organismo vibrátil, de penetração na realidade mutável, é como tentar recolhê-la a um museu. Nos fins da Idade Média e no Renascimento, cientistas e filósofos tiveram de lutar contra a imutabilidade fictícia da Igreja. Agora, a Igreja se entrega à correnteza e os próprios cientistas se agarram nas raízes do barranco. Mais do que nunca, a inteligência imanente, o pensamento por trás da energia, revela-se aos nossos olhos. Ultrapassando os dados tradicionais, as pesquisas atuais nos mostram uma estrutura da realidade em que a inteligência da criação esplende de maneira inegável. As estruturas atômicas, suas infinitas formas de conjugação, os campos de força do espaço sideral,
as partículas atômicas livres formando os plasmas físicos. O outro mundo da antimatéria e tantas outras descobertas recentes ampliaram tanto o poder da inteligência imanente que não existe mais a mínima possibilidade de negá-la. Deus se revela na natureza como queria Camille Flammarion. E como pretendia Ernesto Bozano, talvez se possa explicar cientificamente a ação de Deus em termos da antiga teoria do éter espacial, hoje revivida pela luz infravermelha dos físicos soviéticos, que impregna todo o universo, ou pelo oceano de elétrons livres de Dirac, em que o universo está mergulhado. E aí ele faz essa referência a um momento em que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ainda existia e onde foram levadas a cabo as pesquisas científicas em torno desse corpo bioplasmático, esse perispírito de que nos fala a doutrina dos espíritos. Segue Herculano. Não se trata do Deus antropomórfico das religiões do velho Padre Eterno da crença popular, nem mesmo do Yahvé bíblico, esse caprichoso manipulador de bonecos de barro em que soprava o hálito da vida, e nem tampouco do Brahma indiano, que gerava as castas segundo a hierarquia dos membros do seu corpo, mas de uma inteligência cósmica dotada de ciência e poder, que a tudo se liga pelo seu magnetismo ou pelo seu pensamento, criando, sustentando e renovando as coisas e os seres do infinito, no infinito. Não é um Deus alheio ao destino da criação, mas ligado a ela e em todas as minúcias, e agindo segundo um plano em que todos os objetivos estão definidos. Sua poderosa ação não é jamais aleatória, mas teleológica, ou seja, pensada, planejada, antecipadamente pensada, determinante, precisa. Negar isso seria negar as próprias conquistas da ciência em nosso tempo. A verdade inegável e insofismável é que essas conquistas provaram de sobejo a existência de Deus, não mais apenas como necessidade lógica, mas como realidade sensível e verificável a todo instante. Então, que beleza, assim. Eu tenho esse carinho especial por José Herculano Pires, pela sua inteligência rica, porque é uma inteligência sensível. Não é uma inteligência do intelecto apenas. É uma inteligência ativa, perspicaz, amorosa, vivente, que olha com olhos de ver. Os sofismas levantados contra essas consequências do avanço científico são sempre ingênuos ou absurdos, portanto, anticientíficos. Isso desespera os que, sem nenhuma esperança razoável, contavam com a negação total da existência de Deus pela ciência. Estranha a posição a desses fanáticos do nada, que sabem e não podem deixar de saber que o nada não existe. Não passou de uma suposição vazia ante uma realidade plena, onde hoje não se encontra uma pequena brecha para se guardar o sonho de múmia da teoria sartriana da nadificação. Então é contrassenso. Estranha mentalidade humana, segue Herculano, necrófila e suicida, que rejeita a sua própria imortalidade, pretendendo reduzir o homem, a essência do homem, o espírito,
ao fogo fátuo das combustões de gases nos cemitérios, num universo em que nada se extingue. É muito contraditório. Tudo se renova no fluxo evolutivo. Contrassenso dos sábios, que não têm a humildade suficiente para se curvarem ante as provas contrárias às suas falsas teorias. A aceitação do conceito antropomórfico de Deus e a negação da sua existência são igualmente anticientíficas e absurdas. O ateísmo foi uma reação ao deísmo tirânico das civilizações teocráticas da antiguidade e ao milênio de atrocidades sagradas da Idade Média. Irmão gêmeo do anarquismo, ligou-se a este na luta pela liberdade humana contra os poderosos dominadores e exploradores dos povos. Tem, portanto, a sua justificação histórica e revestiu-se da nobreza das causas libertárias. Mesmo em nossos dias, o ateísmo ideológico se apoia nesses fundamentos, como vemos no caso do marxismo, das correntes de socialismo revolucionário e dos remanescentes de antigas instituições anticlericais. A posição de Sartre e Simone de Beauvoir inserem-se nessa mesma linha. Mas acontece que a situação modificou-se profundamente em nosso tempo. O que se passa na área soviética basta para mostrar que a tirania não depende mais do poder divino das instituições religiosas. Porque é isso, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pareceu com o stalinismo violento, que não tinha nada de religioso, né? Então olha o que diz Herculano Pires. O que se passa na área soviética basta para mostrar que a tirania não depende mais do poder divino das instituições religiosas. Além disso, o desenvolvimento cultural apoiado em avançada tecnologia pulverizou as razões e os argumentos aparentemente lógicos do passado. Os intelectuais do século XVIII e do século XIX podiam vangloriar-se de avançados quando sustentavam a sua posição de ateus. Os intelectuais de hoje, pelo contrário, revelam ignorância das conquistas científicas que enriquecem a cultura do século XX e apresentam-se como remanescentes de um mundo morto. Essa é uma das contradições mais estranhas da posição existencial sartriana, alimentada por uma idiosincrasia que é inteiramente avessa à lucidez do pensamento filosófico. E olha aqui quem está falando é José Herculano Pires, um filósofo. Então fala com a autoridade de alguém que pesquisa em profundidade, que é um filósofo ativo e que reconhece o caminho da filosofia. O fato mais significativo da crise provocada pelo avanço científico no mundo marxista foi a recente descoberta do corpo bioplasmático dos seres vivos, particularmente do homem, nas pesquisas de uma equipe especializada da Universidade de Alma-Ata, na zona de pesquisas secretas do Centro Espacial da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no Cazaquistão. Então sabemos que nós estamos falando desse momento do ano 2021, mas de um momento bem anterior, mas que situa a ciência mostrando um avanço e a descoberta através da ciência dessa estrutura, confirmação dela através de um trabalho científico, através de pesquisa efetivamente. E numa região absolutamente insuspeita, porque é uma região de materialismo total, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas representava exatamente esse marco, né? Os cientistas puderam ver e fotografar esse corpo, analisando a sua constituição atômica e constatando a sua retirada do corpo material no processo da morte.
Nós estamos falando de ciência, de pesquisa científica realizada na Rússia de então. Submeteram moribundos às câmaras Kirlian de fotografia sobre campo imantado por alta frequência elétrica. As câmaras foram conjugadas com microscópios eletrônicos de alta potência. Detectores de pulsações biológicas registraram a sobrevivência do corpo bioplasmático após a morte. O nome de corpo bioplasmático foi dado em virtude de se constatar que esse corpo luminoso, constituído de partículas atômicas livres que formam um plasma físico, é o corpo vital do homem. O corpo material não se cadaveriza enquanto o corpo bioplásmico não se desliga dele totalmente. Constatações científicas. O plasma físico é o quarto estado da matéria, formando torrentes de massas de partículas ionizadas. Esse corpo descoberto pelos cientistas soviéticos corresponde inteiramente na forma, na aparência, na constituição energética e nas suas funções vitais ao perispírito da teoria espírita, que por sua vez confirma a tradição cristã do corpo espiritual, a que o apóstolo Paulo alude na primeira epístola aos Coríntios. Bastou a divulgação desse fato nos Estados Unidos, com repercussão mundial, para que medidas imediatas fossem tomadas pelo oficialismo soviético, desautorizando as pesquisas e sustando as informações para o exterior sobre o assunto. O oficialismo soviético percebeu o perigo que essa descoberta representava para as bases rigidamente materialistas da filosofia do Estado. As pesquisas com as câmaras Kirlian prosseguiram nos Estados Unidos, mas ainda na fase da efluviografia. Os americanos não obtiveram informações sobre o processo de conjugação das mesmas com microscópios eletrônicos. Mas o fato auspicioso ficou registrado no livro Descobertas Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, de autoria das pesquisadoras da Universidade de Prentice Hall, nos Estados Unidos, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, que antes das medidas proibitivas estiveram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, verificaram o caso e entrevistaram os cientistas pesquisadores. O livro foi lançado pela editora da Universidade Americana e depois pela Bentham Books de New York, London e Toronto entre 1970 e 1971. A editora Cultrix de São Paulo lançou uma tradução para o português em 1974, de autoria de Antônio Mendes Cajado. As pesquisas oficiais sobre o corpo bioplasmático foram realizadas por biólogos, biofísicos e parapsicólogos na famosa Universidade de Kirov. Essa universidade fica na cidade de Alma-Ata. A equipe de pesquisadores constituía-se dos professores Ilyushin, Gritchenko, Vorobev, Shishkin, Nadia Fedorova e Gibaduin. Em 1968, essa equipe anunciou que suas pesquisas haviam provado que todos os seres, vegetais, animais e humanos, possuem, além do corpo físico, um corpo energético formado de plasma biológico. Esta foi, sem dúvida, a maior conquista científica do século, mas a glória dos descobridores ficou soterrada no silêncio determinado pelos interesses do Estado. Ontem, o totalitarismo da Igreja sufocando a ciência. Hoje, o totalitarismo do Estado antirreligioso fazendo o mesmo. Presa por ter e por não ter cão, a ciência avança, apesar de tudo, nos rumos certos da investigação imparcial da realidade. E a inteligência imanente revela cada vez mais a sua sabedoria sem limites.
Que inteligência é essa? Deem-lhe o nome que quiserem, mas historicamente, na tradição e no coração dos povos de todo o mundo, ela se chama Deus. Então, queridos amigos, companheiras e companheiros, nós queríamos trazer esse dado importante do trabalho do Herculano neste livro lindo, Concepção Existencial de Deus, onde ele vai falar, porque a gente sempre que fala de Deus, e as pessoas falam disso, os materialistas especialmente, ele está só num plano fora, num plano ideológico, na imaginação das pessoas, no sonho, no devaneio, né? E aí ele vem tratar neste livro dessa questão existencial de Deus, perceptível por todos nós em todos os momentos da nossa existência. Olhando para o lado, é como diz no iniciozinho, né? Ouvindo o canto dos pássaros, percebendo a natureza, a maneira como as coisas se estabelecem, a árvore que morre na semente para se fazer viva. É sensacional, então é disso que ele fala, que a ciência, a despeito do anseio materialista de quem quer que seja, ou de quantos de nós que o queiramos e o desejemos com maior afinco, sempre vai esbarrar com uma coisa crucial, a verdade. Que a verdade é insofismável. Não há como suplantar a verdade. Ela se estabelece em todo o tempo, porque Deus é isso que Herculano fala, é imanência. Ele é imanente o tempo inteiro no universo dele, no universo que ele criou e cria em todos os tempos, em todos os momentos. Então, é bonito, é lindo demais poder pensar nisso. E vejam, nós estamos falando de um livro que é da Paideia, que foi essa edição é de novembro, a primeira edição foi de novembro de 1981. Nós estamos em 2021. E hoje nós estamos assim, mas será que existe mesmo? Será que é assim? A ciência fica tentando negar hoje coisas que a ciência já comprovou e comprova todos os dias. É só a vaidade do homem, a prepotência do materialismo em querer suplantar no coração das pessoas diante dos seus próprios olhos aquilo que ele vê todo dia. A presença de Deus viva e incontestável, existente, presente, imanente. Que o Senhor Jesus nos possa amparar hoje e sempre. Mas acima de tudo, ou com tudo isso, caríssimos companheiros e companheiras, que nós nos recordemos o tempo todo na atenção do olhar para nós mesmos, para percebermos a presença de Deus nessa estruturazinha que nos carrega como espíritos, nos carrega aqui no plano encarnatório, no plano físico. Observe esse corpo, as ações dele, as ações de cada órgão, de cada plaqueta, de cada grupo de células, de cada pequeno, por mais insignificante que seja esse órgão. Dá uma pesquisadinha e vai ver o que ele faz, como é que se movimenta, como se articulam essas células, como é que essa mensagem se dá o tempo todo movimentando todas elas. É um ferimento que acontece, um corte na ponta do dedo e o organismo se mobiliza para sarar, para fechar a ferida, para mandar os soldados que lutam para conter as dificuldades, uma infecção que surja. Esse automatismo não é automatismo, isso é uma ordem divina, sob o comando do Espírito dos Espíritos que nós somos. Então isso é sensacional. Deus está presente em tudo, nós não podemos perder isso de vista. Deus é imanente. É indiscutível porque é imanente em nós e em torno de nós, em todos os sentidos, em todos os momentos, até naqueles que o negam. Então, que nós possamos contar sempre com alguma lucidez, com clareza, com a capacidade de ouvir, com olhos de ver, com aptidão para perceber a beleza dessa presença em nós e conosco. Graças a Deus, muita paz, um grande abraço a todos os amigos. Graças a Deus.